Aula de pontuação, parte 5. Um outro tipo de pontuação que nós temos, pessoal, é o chamado reticências, ou aqueles 3 pontinhos, né? Então, esse sinal de pontuação, ele aparece muito quando a gente for interromper alguma fala, né? Ou então fica algo subentendido no que a gente escreve ou no que a gente diz. Por exemplo, se nós estamos fazendo uma enumeração de diversas frutas que a gente consome na nossa dieta. Então, eu posso escrever, eu geralmente como banana, maçã, aí, vírgula, coloco a reticências. Por quê? Para não continuar enumerando muitos exemplos, certo? Pode ser também interrupção de um pensamento. Por exemplo, eu venho falando para vocês alguma coisa na aula, de repente algum aluno me interrompe pedindo alguma outra explicação e eu não concluí aquela frase. Então, esse discurso interrompido, ele é na escrita mostrado por reticências, tá? Então, por exemplo, quando Machado de Assis falou, mas essa cruz observei eu, e ele não terminou a citação, certo? Então, essa interrupção, a gente coloca uma vírgula, né? Coloca um parênteses, 3 pontinhos e fecha o parênteses de novo, tá? O parênteses também é um outro tipo de sinal de pontuação muito usado em alguns textos, tá? Muito estudado na gramática. Ele é feito para quê? Com o intuito de isolar determinadas palavras. Então, por exemplo, eu vou fazer uma frase e tem uma palavra ali que não cabe muito no contexto, mas é importante colocar. Por exemplo, eu estava falando de Machado de Assis, aí de repente eu retomo o meu escrito e falo o autor e coloco entre parênteses Machado de Assis. Para quê? Para vocês saberem, né, quem estiver lendo o texto, ter certeza de que o autor retomado nesse trecho foi Machado, certo? Só que ele não precisa vir necessariamente no correr do texto, às vezes ele não precisa nem ser lido, né? Mas é para vocês, para a gente tomar conhecimento de que é aquele determinado autor. Posso destacar frases explicativas. Por exemplo, quando eu falo assim, o meu autor predileto é essa de Queiroz. Eu posso escrever, colocar entre parênteses e escrever assim, autor português, tá? Que viveu no século XVIII, XIX, sei lá, autor os seus principais livros são Os Maias, O Crime do Padre Amaro e O Primo Basílio. E aí fecho parênteses dando essa explicação a respeito do Eça de Queiroz, tá? Podem indicar uma data. Vocês já devem ter visto muitas vezes fotos antigas impressas que vem escrita lá entre parênteses 1930, sei lá. Ou então, quando eu vou citar um determinado autor, segundo Eni Orlandi, coloco parênteses e escrevo 2005 e venho com a citação dela a qual eu me refiro, tá? Por exemplo, o cristianismo segundo escreveu Chateaubriand. Escreveu Chateaubriand, eu posso escrever entre parênteses, tá? Que é uma explicação de quem foi que falou esse assunto a respeito do cristianismo, tá? Ou então eu posso colocar uma citação, por exemplo, os amores possíveis começam a morrer no momento em que se concretizam. Então vamos finalizar esta aula com essa de Queiroz, né? E escrevo entre parênteses após essa frase, essa citação, né? Então, os amores possíveis começam a morrer no momento em que se concretizam. Abre parênteses, escrevo essa de Queiroz, 1888, página não sei o que, né? Página X do romance Os Maias, certo? E fecho
fecho meu parênteses.